todos. Primeiro, eu gostaria de manifestar a imensa honra de seguir essa premiação, que é mais que merecida, necessária. A TNC é a maior ONG ambiental do mundo e está no Brasil há 25 anos, desenvolvendo parceria com o setor agropecuário, com vistas à conservação. O tamanho do desafio nós já entendemos, com o relatório da FAO, com a apresentação do Alain, com a apresentação da Embrapa. Mas a pergunta, então, permanece. Como garantir alimentos para uma população crescente e recursos naturais escassos? A TNC, junto com seus parceiros e de mãos dadas com a inovação e a tecnologia, acredita que conservação e produção sustentável é a única resposta. Por que conservação e produção sustentável? Porque, em países em desenvolvimento, e nele incluímos o Brasil, para aumentar a produção ainda prevê-se a necessidade de conversão de áreas de floresta. Nós acreditamos em outra coisa. Nós acreditamos que, para aumentar a produção sustentável, com preservação ambiental, é necessária a intensificação sustentável da agricultura e da pecuária. E nós já estamos fazendo isso no Brasil há 25 anos, em parceria com o agronegócio brasileiro. Então, isso é possível, vem sendo feito na prática. Primeiro, é possível expandir planejadamente a área agricultável. Há alguns anos, se uma ONG ambiental dissesse isso, era capaz de levar ovo ou tomate, não sei, alguma coisa desse tipo. Sim, sem dúvida. Mas nós realmente acreditamos nisso. Nós acreditamos que é possível planejar a paisagem, planejar a ocupação da paisagem, identificando o que são áreas de alto valor de conservação e o que são áreas de alto valor para a produção agropecuária. E nós desenvolvemos uma metodologia que chamamos de Go and No-Go Zones, que identifica justamente onde é possível intensificar a produção, onde é possível aumentar a produtividade e onde é necessário a conservação da biodiversidade. O Cadastro Ambiental Rural não é só uma ferramenta de monitoramento do governo. Mais do que isso, ele é um instrumento de planejamento, porque ele vai permitir a identificação de áreas com maior aptidão agrícola para assegurar a expansão de forma sustentável. Ao identificar o que são as áreas de produção, o que são as áreas de preservação permanente, o que são áreas de reserva legal, dentro das terras privadas do Brasil, é possível planejar o espaço, é possível planejar o ambiente rural de maneira a permitir a conectividade, ou seja, de maneira a permitir a conservação ecossistêmica. Além disso, é possível desenvolver cadeias produtivas sustentáveis para além daquelas percepções tradicionais. Hoje, no bioma amazônico, estamos desenvolvendo, por exemplo, o plantio do cacau, como uma alternativa de regeneração de áreas de pastagem degradadas, e como uma alternativa à contenção da expansão do desmatamento, por exemplo, em São Félix do Xingu, que é um dos principais municípios na lista de desmatamento do país. Além disso, nós estamos trabalhando em parceria com centros de pesquisas, com universidades, com grupos interessados em difundir e identificar metodologias e boas práticas agrícolas que visem a saúde humana, proteção ambiental e a melhoria das condições de trabalho no campo. Iniciativas como a Moratória da Soja, o Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável e outras iniciativas no Brasil e no mundo têm permitido identificar o que são essas tecnologias,
onde estão essas inovações tecnológicas e, mais do que isso, trazer isso para a boa prática do dia a dia da lida do campo. Outra forma de promover essa conservação ambiental e aumentar a produtividade agropecuária são os sistemas de certificação socioambiental. Eles são diretrizes padronizadas nas esferas econômica, social e ambiental que estimulam, de fato, as práticas agropecuárias responsáveis. E é só assim que a gente vai ser capaz de, em 2050, ainda prover ciclos hídricos necessários à expansão da agricultura, da pecuária e ao aumento de produtividade. Mais do que isso, não estamos falando só de conservação de biodiversidade terrestre e aquática. Estamos falando de garantia de acesso à água para as populações urbanas, ao mesmo tempo em que dividem esse acesso com a geração de energia, com a produção de alimentos. Então, a avaliação de pegada hídrica como indicador multidimensional que mostra o volume de consumo de água por tipo de fonte, e, mais do que isso, o volume poluído por tipo de poluição, é uma ferramenta que a TNC tem aplicado junto com seus parceiros para aumentar o nível de conhecimento e permitir viabilizar essa expansão da agricultura e da pecuária sustentável. Rastreamento e consumo sustentável. O rastreamento da cadeia produtiva, do campo à mesa, permite ao consumidor ter consciência da origem do seu alimento. O Lázaro falava que a maior parte das pessoas vão ao supermercado e nunca param para pensar de onde vem um tomate. Os meus sobrinhos, eles cresceram em meio urbano. O Fábio tem 6 e a Isabelle tem 8. E eles mal conseguem vincular o bife que eles comem no dia a dia a uma vaca ou a um boi. É essa consciência que é necessária, porque mesmo os ganhos de produtividade no campo não serão suficientes. É necessário também criar uma cultura sustentável no consumidor. E uma boa forma, um instrumento que permite lastrear essa produção e saber se a produção está ou não está devastando a Amazônia, se ela está ou não está em compliance com a legislação ambiental, são os instrumentos de rastreamento que a TNC também vem aplicando com sucesso com seus parceiros. Uma outra dimensão importante é a governança ambiental. A governança ambiental ela nasce no local, no campo. E ela precisa integrar e cooperar, promover cooperação entre governos, setor produtivo, organizações sociais e a sociedade local. E, a partir do local, expandir para uma governança global, ambiental e sustentável. Mas isso tudo não é suficiente. É necessário gerar incentivos econômicos. Incentivos econômicos que auxiliam o produtor na ponta a se adaptar a essas tecnologias sustentáveis. Elas são caras e os incentivos são escassos. Então, a TNC vem desenvolvendo em parceria com governos municipais, governos estaduais e empresas, pagamento por serviços ambientais, para proteção hídrica e para sequestro de carbono. Ao final, eu vou passar um filmezinho sobre uma experiência bem-sucedida que já observa-se resultados no município de Extrema, em Minas Gerais. Além disso, a redução de emissões de desmatamento e degradação ambiental, principalmente no cinturão do desmatamento, no arco do desmatamento no bioma amazônico, é uma atividade fundamental dentro da estratégia de atuação da TNC no Brasil. Porque lá estamos desenvolvendo ações de intensificação da produção, aumentando o número de cabeças de gado por hectare em pecuária sustentável e incentivando boas práticas, auxiliando na regeneração de pastos degradados, incentivando a aplicação de tecnologias que não são tão inovadoras, que já estão em curso,
que já são aplicados em outras áreas, mas que o agricultor na ponta não necessariamente tem acesso, por dificuldades de receber assistência técnica, por dificuldades de conhecimento, por falta de financiamento. Nós acreditamos também na integração lavoura, pecuária e floresta. Enfim, o que nós acreditamos é que, para alcançar segurança alimentar em 2050, num cenário de escassez de recursos naturais crescentes e de aumento populacional, a inovação tecnológica, a pesquisa científica, tem que estar observando a necessidade de conservar os ecossistemas para que as populações possam ter acesso aos recursos essenciais à vida. Ou seja, garantir acesso ao alimento, à água, à qualidade do ar, proteger a saúde humana, permitir a manutenção dos modos de vida tradicionais dos povos das florestas, e aqui uma especial ressalva aos povos indígenas, que, além de ter o direito humano de manter a sua forma de vida, também tem um papel fundamental na conservação do bioma em que se localiza. E, por fim, desenvolver uma infraestrutura inteligente, que concilie crescimento econômico e conservação ambiental. Gostaria agora de passar um breve vídeo, por favor. No momento, eu ouço palmas na mantiqueira. O som dos aplausos se mistura à cantiga das águas que descem da serra. Nascentes que alimentam riachos que formam o Jaguari, o rio que é bebido inteirinho pela população da região metropolitana de São Paulo. É por se localizar no pontinho extremo sul do mapa de Minas, fazendo divisa com São Paulo, que este município ganhou o nome de Extrema. O trabalho de recuperação que acontece nestas encostas já valeu vários prêmios. O mais recente acaba de ser entregue em Dubai, Emirados Árabes. Olha o prefeito de Extrema, Dr. Luiz Bergamin, recebendo o troféu do Sheikh Hamdan Al Maktoum. É um importante prêmio da ONU que reconhece o projeto produtor de água como uma das melhores práticas mundiais de conservação. O Globo Rural acompanha esse projeto desde o início. Em 2008, estivemos aqui registrando uma coisa inédita. Agricultores no caixa da prefeitura recebendo dinheiro pela conservação das nascentes. Programa pioneiro de pagamento por serviços ambientais, com recursos do município, de ONGs e dos governos estadual e federal. Muita árvore do Programa Conservador das Águas já está dando sombra. Estou aqui embaixo de um pé de angico. Ele fica na ponta de uma capoeira que começou a ser recuperada em abril de 2007. Isso aqui era tudo pasto. As mudas que trouxeram para cá venceram o capim, a braquiária, cresceram e agora já formam um capoeirão, emendando com a mata da cabeceira, onde brota uma nascente. Esta área agora regenerada era assim quando estivemos aqui 5 anos atrás e conversamos com o dono dela, seu Sebastião Frois, o primeiro a entrar no programa. Pensei nos filhos, pensei no neto. Porque a pessoa não pode pensar só pra gente, tem que pensar nos outros também. Seu Sebastião morreu logo depois dessa entrevista. E um dos netos dele, o Julinho, que nós filmamos naquela ocasião indo para a escola, o reencontramos agora montado a cavalo. Além de estudar, ele já ajuda também na lida do gado. O que você gosta de fazer mais aqui no sítio? Chale de vaca. O pai do Julinho, José Aparecido, nos acompanha na visita à Grota Recuperada, junto com o coordenador do projeto Conservador das Águas de Extrema, Paulo Pereira. Aqui nos damos o capricho de procurar as mesmas plantas que identificamos 5 anos atrás, ainda como simples mudinhas, lutando para vencer o capim. Aqui um jacarandá. Olha como está o jacarandá agora. Uma cássia. A cássia já deu até flor, ó. Lá no meio, sumida entre os pendões, uma araucária. Dá gosto ver como o pinheiro cresceu, superando a goiabeira ao lado, perto de uma enorme caixa de marimbondos. A ideia do Sr. Sebastião, de conservar a área... Está continuando, isso ficou, está plantado. Vai continuar. Vai continuar. Nós expandimos as áreas do projeto, não só... Paulo Pereira informa que a Grota da Família Frois é um emblema do projeto, mas sugere uma visita aos vizinhos. E vamos ao Elias Cardoso,
com quem temos o prazer de caminhar não na beirada, mas dentro da área restaurada, desviando dos galhos das árvores cujo plantio filmamos em 2008. Da outra vez que nós gravamos com Elias Cardoso, da cerca, sim, a gente conseguia enxergar quase toda a propriedade, né? Os pastos, tudo. E, na ocasião, eu perguntei para ele o seguinte: Você consegue imaginar como é que vai ficar isso aqui, com essa mudança toda, não? Vai ficar bonito, né? É. Tudo arvoredo, tudo aí vai ficar muito bonito. E não é que ficou mesmo? Compare aí as imagens da propriedade do Elias, antes e depois. Aqui mudou muito, as águas aumentou demais, né? É. Depois que fechou, aumentou. Lá em casa tá quase secando as águas, agora aumentou as águas. Obrigada. Por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez e colocar à disposição a TNC para que a gente continue trabalhando com o setor privado no intuito de conservar a natureza e garantir às populações acesso à alimentação. Obrigada.